Boa tarde, senhores. Hoje, na apresentação, nós vamos falar sobre cobre. Vai ser um estudo, uma discussão sobre um artigo publicado em 2019 pela Revista de Geociências da USP, mas a gente também deu um foco nos tipos de depósitos de cobre. Claro que no final vai tratar um pouco sobre a tomografia de nêutrons, que foi um dos focos do artigo. Para começar, a gente vai diferenciar os tipos de depósito, que, primeiro, o tipo de depósito desse artigo e o tipo de depósito que acontece lá na Serra Geral, na formação Serra Geral, é do tipo Michigan. Mas o que caracteriza um depósito de cobre do tipo Michigan? O depósito de cobre do tipo Michigan é quando o cobre acontece ainda de uma forma nativa, e principalmente em óxidos. Aparecem também carbonatos e alguns silicatos. Mas essa grande diferença é a presença da forma nativa, que na presença de pórfiros, o cobre acontece como sulfetos, também em OCG o cobre acontece como sulfetos, aí aqui no Michigan é nativo. Se você viu um cobre de forma nativa, é um depósito do tipo Michigan. Para esses depósitos ocorrerem, o que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa de porosidade e permeabilidade. E eu coloquei aqui o tópicozinho embaixo, dá para ver a seta. Basaltos. Por que eu coloquei basaltos? Bom, essa porosidade e permeabilidade também podem ocorrer em outras rochas, é claro. Mas os tipos Michigans que a gente tem conhecidos na Terra são principalmente em basaltos. Então, eu achei bom destacar aqui que é para já deixar todo mundo ligado que pode acontecer em outros com porosidade e permeabilidade? Pode. Mas, aparentemente, ela tem alguma, digamos, alguma preferência por basaltos. O outro tipo é o tipo pórfiro. Não acontece na Serra Geral, também não acontece em grande escala no Brasil, mas é um dos principais, ou se não, é o principal tipo de depósito de cobre no mundo. É de origem magmática hidrotermal, formam depósitos gigantes e de baixo teor. O do tipo Michigan forma depósitos pequenos, mas de alto teor. São ricos em sulfetos, os pórfiros, de rochas não tão antigas. Podem ser encontrados antigos? Podem. A propósito, aqui no Brasil, tem uma discussão se o pórfiro que tem aqui no Brasil, que é não tão grande, que é em Rosa, Vila Rosa, não lembro o nome, alguma coisa com Rosa, que é se ele é um pórfiro ou não, porque ele é mais antigo do que rochas mesozoicas. Mas ele acontece principalmente no Mesozoico. Por quê? Porque os pórfiros são formados em ambientes de arco. E esses ambientes de arco foram mais ativos nesses tempos mais não tão antigos. Mineralizações de tipo estoque principal com depósitos satélites. O tipo Michigan é stockwork, que é, vocês estão vendo aqui essa imagem desse cara em cima de vários veios para lá e para cá, uns veios bem desorganizados. Essa é uma mineralização do tipo stockwork. Que o stockwork é justamente esses veios aleatórios. A mineralização do tipo pórfiro também acontece em stockwork, mas é um stockwork entre aspas, porque tem o estoque principal. E os outros são estoques depósitos satélites, entendeu? No pórfiro tem um principal e vários outros. No Michigan tem só um aleatório. Os minerais principais que a gente vai caracterizar um pórfiro vai ter a calcopirita, bornita e a molibdenita. Com o intemperismo e a lixiviação, o cobre vai ficando e o resto vai indo embora. Aí essa calcopirita, essa bornita, vão se tornando uma covelita. Aí o depósito vai ficando mais interessante ainda com essa acumulação de cobre. Os depósitos do tipo Michigan são com elementos nativos, com cobre nativo, óxidos, a tenorita, a cuprita, carbonatos, como a malaquita, e silicatos, como a crisocola. Passando. Vai lá, Matheus.
E aí, pessoal, eu vou falar um pouco de algumas características dos depósitos pórfiros, que, ó, os minérios, tá? Os sulfetados em cobre, eles são facilmente transformados. Porém, isso é uma característica comum a depósitos, tá? Então a gente não pode dizer que é algo único. Porém, tem uma coisa que diferencia ele, é que esse processo de intemperismo, esses processos intempéricos, como está escrito, facilmente transformados por processos intempéricos superficiais, eles ocorrem com mais frequência e com mais facilidade nesses tipos de depósitos pórfiros, devido às suas rochas, em sua grande maioria, sofrerem grandes alterações, facilitando assim esse processo intempérico, tá? E normalmente nesses casos o cobre ele precipita como sulfetos secundários. Mais adiante na apresentação eu vou mostrar um outro exemplo, tá, de depósito, o depósito supergênico, em que o cobre ele não precipita como um secundário, um mineral secundário, mas ele precipita como um mineral primário, tá? E uma característica desse é que o cobre, além de ser um secundário, ele também tem baixas temperaturas, tá? Agora aqui, ó, depósitos supergênicos aumentam a porcentagem de concentração. O depósito supergênico vai ser explicado mais à frente, tá? Aqui eu vou dar um exemplo mais prático, um exemplo em números, o quanto a concentração aumenta, tá? É, a gente tem um depósito em Carajás, tá? Em Belém, que é um tipo de OCG que o Davi vai falar um pouco mais à frente, em que eles têm 1,13 bilhões de toneladas de cobre. E o teor, a concentração, gira em torno de 0,77%, tá? O que acontece? Se vocês lembrarem, o Davi mencionou que os depósitos pórfiros ele tem grandes quantidades, como vocês podem ver, mais de 1 bilhão em termos de toneladas, porém sua concentração é baixa. Quando a gente vai comparar eles com os depósitos supergênicos, que são depósitos que têm uma concentração muito maior. E para vocês entenderem mais essa diferença, com números, é, o de Carajás tem 0,77 como média, tá? Um depósito supergênico tem picos de 5% de concentração de cobre e uma média superior a 2%. Se a gente for comparar um supergênico com o IOCG de Carajás, basicamente você tem mais do que o dobro de porcentagem média em concentração de cobre. Então, apesar da quantidade ser bem mais abundante, a concentração de cobre é bem menor quando se comparado ao supergênico. Agora o Davi vai dar continuação à apresentação. Agora a gente vai caracterizar o depósito de cobre do grupo Serra Geral, que é o depósito do tipo Michigan. Matheus fala sobre o pórfiro, agora tipo Michigan. Esse depósito se encontra na formação Serra Geral, que são os basaltos. A gente sabe que aqueles basaltos estão em cima da formação Botucatu, que são arenitos, que lá dentro dessa formação nós temos o aquífero Guarani, que é um dos maiores aquíferos do mundo e o maior aquífero do Brasil. O depósito acontece nas amígdalas do basalto. Aqui a gente pode ver, ó, com o resfriamento do basalto, essa aqui é um diagrama do resfriamento do basalto. As amígdalas ficam em cima dos derrames e elas acontecem em alguns veios verticais, que é o transporte do ar que está embaixo, dos gases que estão embaixo, até o topo do derrame. E a mineralização de cobre acontece justamente nessas amígdalas. Tanto que o artigo mesmo fala que acontecem veios verticais de cobre, mineralizados em cobre, e também o topo do derrame está mineralizado. Ué, o que seria? Veios verticais de cobre, obviamente está aqui, ó. As amígdalas subindo e o topo do derrame mineralizado, as amígdalas se
se concentram no topo do derrame. Agora, por que que o aquífero Botucatu, o que que ele tem a ver com essa mineralização? Porque o aquífero Botucatu é muita água, bicho. Logo, com a pressão geotérmica e com a porosidade da formação aquífero Guarani, com a formação Botucatu, o aquífero consegue facilmente subir, aquece e ele sobe para os basaltos. Sobe para os basaltos, deposita lá dentro das amígdalas o cobre, faz algumas trocas químicas e vai embora. A prova tá aqui, ó. Aqui tem algumas provas da interação do aquífero com o basalto. Isso aqui é um injectito de areia. Nós temos o basalto e o aquífero subiu para entrar no basalto, junto com a água veio a areia da formação Botucatu. O gradiente geotérmico aquece a água, ela sobe. Preenche as amígdalas com veios de stockwork no topo do derrame. Mineralização do tipo stockwork no topo do derrame. Esse tipo de mineralização já foi encontrado em outros locais. Como eu disse, a mineralização tem o nome de Michigan. Michigan é uma cidade nos Estados Unidos. Então, tá aqui, ó. A mineralização do tipo Michigan acontece em Michigan. Tem uma mina Michigan. Lá também mineram o cobre primário. Em uma cidade chinesa, que é Emeishan, também tem a mineralização igual, que é a mineralização do tipo Michigan. E na província do Atlântico Norte, a mineralização igual em todas nessas três, e também na Serra Geral, a mineralização acontece nos basaltos. As amígdalas dos basaltos são preenchidas por cobre, crisocola e outros silicatos hidratados de cobre, a anquerita e outros assim. Lembra que no início da apresentação, e também o Matheus falou sobre o teor de cobre. O teor de cobre nos depósitos do tipo Michigan são muito altos. Aqui a gente pode ver que aqui é por minerais. Mas tirando a média desses minerais, ainda assim vai ser um teor muito alto. A gente pode ver que tem minerais que está com 74% de cobre, 72% de cobre. Aqui, ó, 67% de cobre nessa malaquita. São minerais que a porcentagem de cobre deles não fica abaixo de 30%. Aqui, o mais baixo está com 39,67% e é na crisocola laranja. A crisocola laranja é um tipo de crisocola que é, digamos, pobre em cobre e rica em alumínio e ferro. Então, ele tem uma alta pureza e tem um alto teor e baixa concentração de minério. Por exemplo, é como se você vai escolher o que comer. Se você escolhe um depósito do tipo Michigan, você recebe 2 fatias de picanha. Mas se você escolhe carne moída, você vai receber 3 caminhões com 20 toneladas de carne moída. A carne moída é o depósito do tipo pórfiro e as 2 fatias de picanha é um depósito do tipo Michigan. Agora o Matheus de novo. Bem, pessoal, aqui eu vou explicar um pouco do supergênico que eu falei para vocês, tá? Ó, processo mineralizador geral do sistema mineralizador supergênico, tá? O de cobre, ele é caracterizado por ser um depósito residual e cimentado. Então, eu vou passar para vocês o que seria todo esse processo e depois a gente vai conversar um pouco sobre o depósito, sobre a parte residual e sobre a parte cimentada, tá? As rochas, quando elas ficam expostas na superfície, elas são intensamente intemperizadas, tá? Inicialmente, todo esse processo ele começa com a hidratação, a oxidação, tá? E a hidrólise dos minerais na zona de oxidação, tá?
Apenas em parte, tá? Apenas em parte, os silicatos são solubilizados, tá? E as substâncias solúveis, elas acabam sendo carregadas para fora do sistema, causando um rebaixamento na superfície. A parte insolúvel, ela passa a se concentrar residualmente com o ocorrer desse processo, tá? O processo contínuo faz com que acabe surgindo esses chamados depósitos residuais, o que aumenta posteriormente o teor do minério, no caso aqui é o cobre, tá? Agora vamos focar um pouco no processo de concentração residual, tá? Ele se desenvolve melhor quando o intemperismo das rochas causa lixiviação das substâncias que compõem a preservação das rochas. Com a lixiviação dessas substâncias, os minerais que resistem, que resistem mais a esse processo de lixiviação são os minerais que irão permanecer com o maior teor e com maior concentração de cobre, porque eles acabam acumulando a carga dos minerais que foram lixiviados, entende? E como o cobre aqui no supergênico, lembra que eu falei que no pórfiro o cobre ele acaba aparecendo como mineral secundário e aqui no supergênico como mineral primário, então ele aparece mais cedo, então há uma retenção maior do cobre. Com isso a gente tem uma maior concentração de cobre nas rochas que não cederam, que não foram lixiviadas. Não, não, volta. Agora, um processo de cimentação. A gente falou do depósito residual. Agora a gente vai falar um pouco do processo de cimentação supergênico, tá? É, ele corresponde à parte da solubilização e da parte de transportes dos elementos e das substâncias químicas contidas na zona de oxidação. Se você reparar, eu também falei da zona de oxidação da zona de oxidação. Todo esse processo de depósito residual e cimentado ocorre basicamente ao mesmo tempo na zona de oxidação, tá? A concentração supergênica ela acaba causando o aumento dos teores, tá? Do mineral, assim como nos depósitos residuais, tá? É, o novo minério, quando eu digo novo minério, é o minério que já vem carreado, o minério que vai receber todo esse processo de lixiviação através do processo de cimentação, que é basicamente um processo de precipitação. A cimentação, precipitação. Tá? Os teores desse minério supergênico cimentado, eles são maiores do que até mesmo o primário, o que faz sentido, já que ele recebe o primário, que foi lixiviado anteriormente. Ele soma o valor do primário a ele. Ou seja, nós temos num processo mineralizador geral duas coisas que acontecem basicamente ao mesmo tempo no processo na zona de oxidação, que aumentam a concentração de cobre. Então, agora, sabendo disso, faz sentido o que eu falei lá atrás, em que basicamente um depósito normal e um supergênico, a concentração de cobre basicamente mais que dobrou a concentração de cobre no mineral, em termos de comparação. Então, sabendo disso, agora as peças se encaixam. O porquê da concentração do supergênico ser tão maior e mais profunda. Agora o Davi vai dar continuação à apresentação. Aqui nós temos um mapa do Brasil mostrando os principais depósitos de cobre. Aqui está Carajás. A gente pode ver que bem concentrado, várias minas em Carajás aqui, e são todas do tipo IOCG. Não dá para ver aqui, mas é para ter também uma por aqui por perto de VHMS.
O depósito do tipo VHMS a gente não vai tratar hoje, mas a gente pode tratar em outra apresentação. Vocês podem notar aqui, ó, IOCG aqui, IOCG aqui no Nordeste, nós temos segregação de magma aqui do Nordeste também, VHMS, mas os depósitos de brecha hidrotermal em Jequititos, lembra que eu falei que era o depósito do Michigan, tinha presença de injectitos de areia, da formação Botucatu? Pois é, são numas brechas que esse intemperismo da rocha basáltica vai, vai fazer o brechamento da rocha basáltica, né? A intrusão do Botucatu lá dentro, o intemperismo. A rocha não é mais um basalto, mas são brechas, mas ainda brechas de basalto. E nessas brechas, junto com nas amígdalas também, vai se acumular o cobre. E a gente tem aqui, ó, só dois, o 39 e o 40, que é o depósito de Realeza e o Tenente Portela. Esses dois são do tipo Michigan. E os dois estão na formação Serra Geral, que é essa formação mesozoica que vocês estão vendo bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aquela outra que eu tinha falado. Salobro, não, Furnas. Acho que é a 30, Santa Rita, não. Bom Jardim, Pedra Verde. Não tô achando, não. Pois é, não tô achando aquela outra que eu ia falar para vocês. Mas essa aqui, esse mapa já dá uma perspectiva sobre o diagrama seguinte. Vou passar logo. Que mostra a nossa situação atual. O Brasil, a gente extrai mais cobre dos IOCGs. Voltando no anterior, a gente vê que, a gente extrai do IOCG, né? Então deveria ter IOCG no território nacional todinho. Mas não, a gente tem IOCG aqui no Carajás e tem IOCG aqui no Nordeste. Então, por que que a porcentagem está tão grande? A porcentagem está tão grande por causa do tamanho de Carajás. Carajás, como um depósito de porte mundial, relevância mundial, não poderia ser menos expressivo. E o Brasil, que também não possui uma produção de cobre tão chamativa, um depósito como o de Carajás vai abocanhar uma grande parte da porcentagem da produção nacional. Como a gente pode ver, IOCG, bem aqui, enorme. E no mundo, quem domina? Os pórfiros. Aqui todos vocês conhecem as minerações de cobre no Chile, né? Que é o maior extrator de cobre do mundo. Ele minera em pórfiros. As maiores produções, os países que detêm as maiores produções de cobre são em pórfiros. Não tem um teor tão grande, mas tem uma tonelagem gigantesca. O pórfiro aqui no brasileiro, aqui o pórfiro brasileiro é quase irrisório se comparar com o IOCG, até com o VHMS. O VHMS no mundo também, ó, quase nada. E os escárnios aqui no Brasil? Mal aparece escárnio. Não tem escárnio, na verdade. Difratometria de raio-x. Foi feita a difratometria de algumas amostras na formação Serra Geral, e nela foi identificada a naucima e a oeicarita, também esmectita. A esmectita já havia sido identificada, mas a difratometria acusou lá, né, deu a certeza de que é. Junto esses dois silicatos hidratados, que é a naucima e a oeicarita, elas vão servir para testar, entre aspas, uma coisa que o Matheus vai falar mais na frente, que é sobre a tomografia de nêutrons. Crisocola, deixa eu ver. Já é, perfeito. Crisocola. Vocês já devem ter escutado esse nome, mas muito provavelmente aqui não deve ter gente familiar a crisocola. Crisocola é um mineraloide que tem cobre, que é a crisocola azul. Mas também pode ter ferro e alumínio, que seria a crisocola laranja. Ela ocorre dessa forma aqui, ó, como crostas.
ela forma tipo uma gosma. É tipo uma moeba grudada em cima do mineral, de verdade. Ela é uma crosta gelatinosa. Mas é um mineral, só com baixa cristalinidade, um mineraloide. Aqui eu trouxe essa imagem, essa do lado da difratometria, justamente para vocês se familiarizarem, pelo menos darem uma olhadinha em como fica quando a difratometria de raio-x bate em um mineraloide. Ela mostra esses picos de base larga e o fundo com muito ruído. E os picos de base larga e o fundo com muito ruído indicam justamente uma baixa cristalinidade. E a crisocola. Beleza, o que a crisocola nos diz? Se a gente encontrou crisocola, a gente encontrou, ou tem a chance de ter encontrado, um depósito desse com cobre primário. Um cobre nativo ainda. Porque se não fosse a crisocola, a gente teria encontrado outros minerais que fossem sulfetos de cobre. Se fosse sulfetos de cobre, poderiam ser pórfiros ou IOCG. Mas não é um sulfeto. Agora, próximo slide. Matheus vai falar sobre a tomografia de nêutrons. Olá pessoal, aqui vocês podem ver as imagens, tá? Uma visão geral em 3D do mineral, onde você pode ver destacado em verde como o corpo do minério, e em vermelho a crisocola, amarela a umidade. Mas o primeiro ponto por que foi feita a tomografia de nêutrons? Basicamente ela foi feita devido a este tipo de depósito. Esse tipo de depósito de cobre, ele acumula o cobre nas porosidades, nas vesículas. E a tomografia de nêutron, ela vai enxergar a porosidade tanto como também vai enxergar o próprio cobre, tá? Nas imagens, na primeira imagem à esquerda, vocês podem ver que a crisocola pode ser bem vista, tanto a crisocola azul como a crisocola laranja, tá? Porém, o maior objetivo, só um momento, pessoal. Pronto, voltei. Problemas em casa. O maior objetivo era observar a crisocola. O meu objetivo não era observar a crisocola, mas sim os silicatos hidratados de cobre, o que não foi apresentado, o que não foi encontrado na tomografia de nêutron. Então, basicamente, nesse artigo que foi apresentado, essas fotos, essas imagens, consideram a tomografia de nêutron, né, que foi uma falha, um erro neste trabalho, pois o que era importante, que foi os silicados hidratados de cobre que deveriam ser mostrados e apresentados para saber se tem ou não, para saber a localização, não foram apresentados. Então o artigo considerou como um fracasso essa tomografia de nêutron que foi feita, tá? Agora pode passar para a próxima. Agora eu vou falar sobre o tipo IOCG. A gente tratou sobre o pórfiro, também tratamos sobre o tipo Michigan. Mas o interessante para a gente, que está aqui no Brasil, são justamente o IOCG, que é porque é o que a gente tem. Depósitos do tipo IOCG é uma abreviação de Iron Oxide Copper Gold, que é ferro, óxidos, cobre e ouro. Como justamente diz o nome, se a gente encontrar uma mineralização com todos esses quatro tipos de minérios, a gente está em cima do IOCG. Essas aqui em cima são minas de Carajás. Salobro, Sossego, Cristalino, Igarapé, Bahia e Alemão. Como eu já disse anteriormente, o tamanho de Carajás influencia na nossa produção nacional de cobre. Ele vai abocanhar uma grande parte por ser enorme. Os depósitos de OCG são controlados por falhas e podem ser hospedados nas mais diversas rochas. Por isso também que é uma dificuldade de achar o IOCG, porque a gente não vai poder olhar no mapa geológico e pensar, olha,
nesse tipo de rocha aqui vai ter IOCG e nesse tipo de rocha aqui não vai ter IOCG. Então vamos procurar lá. Não, isso não rola. O IOCG pode ser hospedado em todo tipo de rocha. Contanto que ele seja bem conduzido pelas falhas. Então eu disse, ó, o Michigan ele vai precisar de falhas? Vai, mas o Michigan vai precisar mais ainda de uma alteração, dessas alterações hidrotermais, de uma percolação hidrotermal. Falhas de stockwork. O pórfiro vai ter falhas? Vai, também vai ter falhas, mas o pórfiro não recebe digamos, um controle tão grande das falhas. Além disso, o IOCG ainda é muito rico em óxidos de ferro, como a magnetita e a hematita. Os depósitos de Carajás, antes de serem uma mina de cobre, são principalmente uma mina de ferro. E a Carajás tem uma quantidade enorme de magnetita. Baixos teores de sílica nas rochas hospedeiras e dióxidos e óxidos de ferro com titânio. Os óxidos de ferro, a magnetita e a hematita desses depósitos, que têm uma abundância em ferro, vão ter uma baixa quantidade de titânio. E esse ferro é de origem magmática. A mineralização do ouro, que é o G, que vem no final do IOCG, essa mineralização pode vir acompanhada também de uma alteração potássica. No final, a gente vai, quando terminar, na hora das discussões, a gente vai caracterizar melhor esses 3 depósitos para ver se todo mundo pega alguma coisa para poder identificar esses depósitos quando vê. Vamos ver o próximo slide. Pessoal, passar um pouco da visão atual econômica e a perspectiva de mercado. O cobre, como hoje ainda é utilizado mundialmente como um dos principais minerais para a indústria de telefonia, para a indústria motorizada, para a indústria de eletrodomésticos, praticamente todos os tipos de indústrias, elas usam os fios de cobre, o cobre como principal fonte de condutor. Então, o cobre ainda exige uma grande função para o mercado, tanto nacional quanto internacional. Tanto que qualquer mina de cobre encontrada, seja ela IOCG, seja ela supergênico, seja ela pórfiro, por mais que a concentração de cobre não seja tanto, mas tem uma abundância maior, todos eles são muito bem explorados e utilizados devido a essa grande dependência do mundo ao cobre. Tá? Pode passar para a próxima. Aqui a gente vê, com os passar dos meses, os valores, tá? Do cobre. Os valores, de uma forma mais simples, os valores em verdes são os valores positivos, os seus saldos positivos, os vermelhos os saldos negativos. Se vocês repararem, a grande maioria continua sendo os saldos positivos. O maior saldo negativo foi de 3,72%, vocês podem ver lá em cima. E mesmo assim, a gente teve vários saltos positivos superior a 2%, a gente teve uma máxima ali de 4,40%. Então, o que isso basicamente quer dizer? Quer dizer que o cobre ainda é hoje um bom investimento. Um bom investimento, pois ele gera retorno, existe uma demanda, e uma demanda muito fixa, uma demanda que é recorrente, ela vai precisar disso uma vez, ela vai precisar disso outras vezes. Então, um cobre é um mineral muito estável e com um ótimo valor de mercado e com uma estabilidade relativamente muito boa. Pode passar para a próxima. Essa é a cotação atual de cobre. Como vocês podem ver no gráfico, é uma constante, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, como qualquer coisa. Porém, é uma constante. Você nunca vê uma grande faixa longa de vermelhos, de inflações. Mas você sempre vê uma melhoria, é o mercado girando.
Então, basicamente, aqui há uma comprovação, comprovação gráfica em que o cobre continua sendo válido para o investimento, para qualquer tipo de negócio, por abastecer o mercado de uma forma tão forte. Pode passar para a próxima. Aqui a gente trouxe um depósito, tá, de uma empresa chinesa aqui no Peru. O depósito de Las Bambas, tá? Para vocês terem uma noção do valor daquilo. Basicamente, esse depósito tem uma capacidade de 51,1 milhões de toneladas de cobre, tá? E ele produz um cobre concentrado por média de 300 mil a 305 mil toneladas de cobre concentrado que eles conseguem tirar. Só o Las Bambas ele gera em torno de 193 milhões de dólares anuais em impostos e em royalties. Ou seja, é um investimento em que se retorna todo o seu dinheiro e você tem outros lucros. É claro que o Las Bambas é um ótimo exemplo de um depósito magnífico, um depósito que gera muitos lucros e que a própria MMG tem planos futuros de transformar o Las Bambas no Peru como o maior produtor de cobre do mundo. Recentemente eles pararam durante a pandemia, porém os seus trabalhos já estão quase todos normalizados devido às vacinações e todo ao período pós-pandemia. Então o Las Bambas continua cresce bastante. Esse valor de 193 milhões de dólares foi um valor recente que a própria MMG lançou sobre o Las Bambas, que mesmo após a crise, toda essa crise, o depósito praticamente parar, quando comparado com sua força total, é um depósito que mesmo após isso continuou e já está voltando com força total, e a previsão é de lucros maiores para o futuro. Então, agora vamos para a próxima parte. A parte mais importante. A parte mais importante do mineral da crisocola. Se vocês não sabem, né? A parte mais importante não é um indicador de cobre, tá? A parte mais importante é realinhar os seus chakras, retirar a negatividade. Mano, muito bom. Limpeza espiritual, energização. E vamos lá, Davi. Nossa, a crisocola você pode reutilizar o seu produto. Explique como. Mas para limpar todas essas energias, você tem que pegar um mineral, lavar em água corrente com sal marinho por cerca de 3 a 5 minutos e ele já vai estar pronto para realinhar os seus chakras de novo. Pronto, é um produto infinito, entendeu? Essa é a maior importância. Você pode esquecer o resto do trabalho inteiro e só focar nisso, que é isso que é o importante. Pronto, e a gente finaliza o trabalho por aqui, galera. É uma radar, né? Chakra infinito. Sim, mano. Aí... Eu vou encerrar a gravação, tá? Beleza, pode encerrar. Aí, no final,